Boa tarde a todos vocês e também ao pessoal que nos assiste pela TV Harmonia. Hoje a orientação, embora todas as sextas-feiras os temas também sempre estejam voltados para a saúde ou doença, hoje especificamente a gente vai refletir, na verdade, no que seria saúde. Refletir porque é difícil definir saúde. Normalmente a gente faz essa definição de forma automática quando a gente se encontra doente biologicamente, de uma forma bastante preocupante, vamos dizer assim. Ou às vezes também, quando estamos gripados, a gente diz, eu estou doente. Ou se a gente não tem nenhum sintoma, a gente diz que está sadio, né? Então eu estou saudável, eu estou desfrutando de saúde. Mas não é fácil ter um conceito amplo, que possa atender algumas variáveis. Anos atrás, há muito tempo atrás, a gente costumava definir pessoas deficientes como doentes. E aprendemos com o tempo, os médicos nos mostraram que essas pessoas não eram necessariamente doentes. Elas eram saudáveis. O que elas tinham era uma deficiência, no sentido de que elas não desfrutavam de um corpo físico com as habilidades que a maioria de nós desfruta. Então não eram doentes. Como as pessoas com síndrome de Down também não são doentes. E fomos avançando, tentando compreender o que é saúde e tentando compreender o que é a doença. Porque elas estão tão vinculadas, a gente quando pensa em saúde, pensa em doença, que em princípio a gente imagina que ser saudável é não estar doente. Mas Joana de Ângeles, quando ela faz a reflexão dela sobre saúde, ela coloca uma coisa interessante. Muitas vezes nós nos sentimos saudáveis e podemos afirmar que estamos saudáveis, mas alguma doença pode estar se manifestando no corpo físico e nós ainda não temos essa doença diagnosticada. Então não seria incomum a gente se surpreender, algumas pessoas se surpreender de repente fazendo um exame eventual e descobrir que está doente. E fica difícil compreender porque a própria pessoa não se percebe ainda, não tem um sintoma claro para que afirme que ela está doente. Ela em si se considera saudável. Muitas vezes também a gente tem um cuidado até, um zelo com o nosso corpo físico e tomamos atitudes para preservar a nossa saúde e nos consideramos também saudáveis. E somos igualmente surpreendidos por uma doença inesperada, ou porque já estávamos doentes, ou porque tínhamos uma tendência qualquer para adoecer. Então, fica meio complexo. Outras pessoas, a gente pode afirmar que está doente pelos sintomas e elas podem não se sentir doentes. Elas podem desfrutar de um certo bem-estar, apesar dos sintomas. Porque aprenderam a conviver com ele ou porque são resilientes, porque são pessoas que não se deixam abater e elas podem jurar que desfrutam não só de um certo bem-estar, como até de uma certa felicidade. Enquanto outras pessoas, nós conhecemos também, podem se sentir destruídas com uma simples gripe. A Organização Mundial de Saúde definiu, então, saúde para ajudar a orientar o pessoal de saúde e também, de certa forma, nos esclarece essa preocupação deles de definir saúde. Então, ele definiu como um bem-estar, um estado de bem-estar físico, mental e social. Mas muita gente ainda discute, inclusive os próprios médicos, tem artigos em que eles dizem, não, bem-estar, quem vai dizer que o outro está com bem-estar, É uma coisa subjetiva. Eu posso me sentir que estou em bem-estar e um médico pode me examinar e achar que eu estou doente. Eu doente também posso ter um tipo de doença que posso me considerar saudável, bem-estar. Pessoal que toma sua cerveja exageradamente, chega na segunda-feira de ressaca e tudo mais, mas se diz saudável, normal. Muita gente exagera na comida, diz que não sente nada, mas está sempre com um sorrisalzinho na bolsa, não é Epocler, tem sempre aquelas medicações básicas, chazinhos,
Mas aí se você disser que a pessoa não está bem, ela vai dizer, não, isso foi porque eu bebi um pouquinho, mas eu estou bem, eu sou saudável. Então a gente percebe o quanto é complexo definir saúde e o quanto é complexo, em consequência, definir doença. Sendo que determinadas doenças, elas são tão claras, elas provocam tantos sintomas, elas tiram a pessoa da sua rotina, elas provocam consequências tão visíveis que a gente não pode deixar de afirmar que estão doentes. Mas com relação à saúde, estar saudável, o que é que significaria estar saudável? E a gente vê também que a medicina tem feito um caminho interessante, correspondente, na verdade, ao processo evolutivo do espírito, em que muitas coisas ficam uma grande interrogação. Por que que alguém adoece, né? Às vezes você encontra pessoas que entram em contato com pessoas contaminadas, com doenças que podem ser transmitidas facilmente, e aquela pessoa não contrai a doença. Dizem, né, os médicos, que os bebezinhos, eles nascem com uma proteção natural, o sistema imunológico dele, pelo tempo que passou no ventre da mãe. E que o leite da materno também contribui para aumentar essa proteção natural. E isso é verdade. Mas vocês vão encontrar, como eu conheço um caso, de um bebê com 3 dias de nascido que pegou catapora. Foi uma confusão, porque foram muitas idas nos médicos para que eles, no final, se rendessem à evidência de que o bebê de 3 dias estava com catapora. E a vacina não acontece nesse período porque a criança não pega catapora nesse período, normalmente. Então, a gente vê que são situações que surgem que não existe uma explicação médica ainda. Existe também a questão do portador sadio. Eu me lembro que quando meus meninos eram pequenos, teve um caso de sarampo na escola. E aí os meninos eram mandados para casa, mas continuava aparecendo vários casos de sarampo. E aí, quando finalmente eles foram fazer um estudo, eles descobriram que uma das crianças era um portador sadio. Ou seja, ele tinha o vírus do sarampo, não contraía a doença, mas contaminava as outras pessoas. E esses portadores sadios, eles também têm que ser retirados e também têm que ser tratados. Então, existe até essa possibilidade de eu estar com uma doença e não manifestar. Portadores de AIDS também existem, que não chegam a manifestar nenhuma doença. Estão lá com o vírus, mas não chegam a manifestar. Então, a gente se pergunta por quê, né? Aí muitas respostas são, não, porque você tem um sistema imunológico muito bom. Mas mesmo a pessoa que tem um sistema imunológico muito bom, um dia ela contrai uma doença. E aí a resposta não, porque o sistema imunológico naquele dia deu uma baixa. Então a pessoa ficou vulnerável à doença. E assim a gente vai fazendo um movimento, tentando compreender o que é esse processo, essa experiência do espírito encarnado com a doença e com a saúde. O que é que existe por detrás de um mecanismo que a gente tenta sempre construir uma proteção com vacina, com alimentação, com remédio, e mesmo assim não é possível evitar, não é possível controlar, porque sempre há uma possibilidade. Nós sabemos que hoje em dia os hospitais, né, os médicos que trabalham em hospitais, os pesquisadores, eles estão muito preocupados com as bactérias super resistentes dos hospitais, não é? Como elas terminam se adaptando à quantidade de medicação e construindo, né, uma força maior que faz com que elas fiquem praticamente sem condições de serem destruídas. Os pesquisadores muitas vezes tentam encontrar antibióticos para essas bactérias super resistentes e não conseguem. Há como que uma mutação, como se elas se protegessem, se tornassem imunes à medicação normal que é passada para quando o sujeito está com aquela doença. E aí a gente vê, né, e os médicos muitas vezes se perguntam, então não é possível destruir bactérias? Ou será que é só possível controlá-las? Mas o fato é que persiste a pergunta, por que é que nós adoecemos? Que questões estão envolvidas para que o indivíduo goze ou não goze de um estado de bem-estar que seria a saúde, um bem-estar geral?
E aí a gente observa, como Joana de Ângeles nos chama, é preciso prestar atenção à origem da doença. O que é que origina a doença? É a bactéria? É o sistema imunológico baixo, não baixo? É a exposição a alguém doente, ou ao próprio vírus, ou à própria bactéria? E aí Joana de Ângeles vai dizer que a origem está no espírito. Que o estado de saúde, o estado de doença, é uma construção do espírito. É ele que vai, de alguma forma, promover a manifestação da doença ou a manifestação da saúde. E a gente então se pergunta, mas por que isso? Por que é que um espírito decidiria que deveria ficar num corpo doente? Por que que meu espírito resolveria, quando eu estou cheia de planos para a minha vida, fazer com que eu tenha uma determinada doença e fique impedido? Ou que eu nasça, por exemplo, já com uma limitação tão grande, sem oportunidade de desfrutar da saúde ao chegar aqui no planeta Terra. E aí a gente vai ter que entender que a perspectiva do espírito é diferente da perspectiva do ego. É diferente da nossa perspectiva exclusivamente voltada para esta encarnação, para esta vida, para os nossos planos neste momento. É uma perspectiva diferente. Primeiro, porque o espírito não se importa necessariamente, entre aspas, com doença ou com saúde. Porque para ele tudo isso é uma experiência. Ele não é o corpo de carne. Ele não é o cérebro físico. Então ele usa todos esses instrumentos como instrumentos para experiências que ele precisa fazer para se desenvolver. Então, a doença, como a saúde, é para o espírito apenas e tão somente uma experiência. E uma experiência que tem um objetivo, tem um sentido, tem uma finalidade. Não é algo aleatório. Eu resolvi que nessa encarnação eu vou ficar doente, ou eu resolvi que nessa encarnação eu vou ser sadio. Não é necessariamente assim. Eu posso planejar uma encarnação para mim, em que eu ache necessária, e todos vocês também podem, ter um corpo extremamente saudável, por conta da experiência que eu estou planejando passar, ser necessário um corpo saudável. Mas eu posso também precisar de um corpo com limitações. Então eu posso também escolher algumas limitações no corpo físico para empreender determinadas tarefas que eu, como espírito, me autodeterminei naquela encarnação. Mas a maioria das vezes, o estado de saúde e de doença está relacionado à lei de causa e efeito. São nossas ações, enquanto espíritos, que vai produzir uma determinada reação, e essa reação vai se manifestar como uma doença, ou como várias doenças. E às vezes, nessa própria encarnação, meu exagero, ou seja, minha ação exagerada, pode também provocar em mim uma doença. E eu vou até querer imaginar que seja de outra vida, mas na verdade é dessa vida mesmo. Os espíritos nos mostram que nós temos uma cota, entre aspas, de sofrimento para essa vida, mas que a gente centuplica essa cota desnecessariamente com nossas ações aqui. Mas o que é que acontece com o espírito quando ele envolve-se num corpo doente? Primeiro, a gente tem que entender que o doente é o espírito, não é o corpo. O corpo apenas manifestou uma doença que existe no espírito. E existe no espírito também a busca pela perfeição. Pela perfeição, pela saúde perfeita, pelo encontro com o divino. Nessa busca, o espírito sente necessidade de ir se aprimorando. E quanto mais ele vai se aprimorando, mas ele sente necessidade de uma sutileza, ele sente necessidade de desenvolver o amor, ele sente necessidade de se portar como o Filho de Deus, como um ser divino e como um ser amoroso. Então, as experiências pelas quais ele passou, eles que o afastam dessa união com o divino e desse desejo de perfeição dele, passa a constituir para o espírito um problema.
do qual ele deseja se desembaraçar. É natural, como acontece com a gente na nossa vida comum. Então, imaginemos que fomos criados simples e ignorantes, como nos ensinam os espíritos. Ignorantes, nós vamos fazendo as nossas experiências e errando. Isso é esperado. Então, no primitivismo mesmo, a gente mata, a gente busca só comida, a gente luta, a gente faz uma série de coisas e não registra nenhuma culpa, e não há culpa, na verdade, porque, na verdade, o único instrumento que eu tenho naquele momento são os instintos. Então, eu luto apenas pela minha sobrevivência. Se eu brigo com o outro, é porque minha sobrevivência está em risco. Mas com o passar evolutivo, na medida em que o ser humano vai crescendo e se desenvolvendo, ele sai desse momento primitivo e passa a elaborar esses instintos. É um projeto de evolução. É o que todos nós fazemos. Então, nós saímos dos instintos e vamos aprimorando esses instintos e chegamos ao estágio das emoções. Quando nós chegamos no estágio das emoções, o nível de consciência está mais alto. E além de estar mais alto, eu não reconheço apenas a mim, eu reconheço também ao outro. Não quer dizer que os instintos tenham desaparecido. Não quer dizer que os instintos não voltem a se mostrar de uma forma primitiva. Em algumas situações graves, ele vai novamente se mostrar de forma primitiva, até que haja uma elaboração perfeita desse instinto. Mas o predomínio, vamos dizer assim, no homem mediano é das emoções. Então, a gente começa a conhecer a emoção e a emoção nos aproxima do outro e nos traz uma nova referência de valor. Eu tenho o direito de lutar pela minha vida e pela minha felicidade, mas eu já não tenho o direito de interferir na vida e na felicidade do outro. Eu não tenho o direito de coletivamente prejudicar as pessoas. Então, essa nova consciência já vai fazendo com que eu não me sinta bem. Então, hoje ninguém vai pegar um indivíduo que diga assim, olha, eu não estou querendo comprar aquela casa ali, o dono da casa não quer me vender, eu vou matar ele e ficar com a casa. Ninguém tem consciência. Hoje em dia podia achar isso uma coisa normal, não é? A gente hoje, muito pelo contrário, se escandaliza com determinadas coisas que saem na mídia, família, parente matando parente, violência de toda sorte. Nós, na verdade, ficamos até deprimidos, preocupados, angustiados e até nos perguntamos que civilização é essa, onde esse tipo de coisa acontece. Mas todos nós, de alguma forma, em alguns momentos, em algumas encarnações, praticamos barbaridades. Só começamos a tomar consciência de um tempo para cá. E essa consciência nos culpa, no sentido de que nos chama a atenção que existem falhas. É como eu ser jovem e, na minha experiência, na minha juventude, eu cometer um determinado delito e achar aquilo natural. Mas quando eu fico adulta, que tenho uma compreensão maior, eu não só não cometo mais aquele delito, como até eu me envergonho. Não quero que ninguém comente, não quero que meus parentes cheguem e digam para outra pessoa, e quando ele era jovem, ele fez isso, aquilo. A gente não quer mais que ninguém saiba da história, porque a gente sente uma vergonha. E a nossa tendência é corrigir essa vida para que ela então nos dê alegria, satisfação, para que eu me orgulhe do que eu sou. E a gente vai esquecendo o passado. Só que o espírito funciona assim. Ele quer ter a experiência e ele precisa. E na medida em que sua experiência, ele vai fazendo coisas que a consciência dele mostra como um afastamento de Deus, ele vai buscando fazer uma correção. Porque para ele é como se ele tivesse agregado várias coisas inúteis que ele não precisa mais. Então, ele precisa transformar essas experiências. Então, se ele matou alguém, se ele teve muito orgulho numa encarnação, se ele está exacerbando do orgulho dele, ele não se sente bem com essa experiência. Então, ele precisa, ele necessita se libertar no sentido de transformar essa experiência. E ele transforma fazendo diferente. Ele transforma repetindo essa experiência de forma oposta ou da mesma forma, mas fazendo melhor.
Então, nisso, nessa experiência que esse espírito precisa, o corpo é de fundamental importância, porque vai ser exatamente através do corpo que ele vai eliminar essas questões que não estão resolvidas. Como Joana de Ângeles nos diz, ele vai, na verdade, purgar, eliminar através do corpo físico. Quando a gente pensa, por exemplo, em crianças que nascem com síndromes graves, né, com lesões graves, e ficamos nos perguntando se deve ou não devem fazer a morte suave, nós espíritas sabemos que não devemos, né? Mas muita gente ainda se pergunta. A gente tem que se perguntar, aí diz assim, o espírito merece um corpo doente desse jeito? Ou alguém, por exemplo, que é sadio até uma certa idade, sofre um acidente, fica paralítico, e aí se pergunta, eu mereço um corpo desse? Por que é que eu vou ter um corpo desse? De que me adianta eu ter um corpo físico doente? Mas essa não é a perspectiva do espírito, porque o espírito está refletindo o que ele precisa se libertar no corpo. Ele nasce num corpo doente porque ele precisa eliminar a quantidade de angústia que ele sente como resultado de sua culpa por suas ações. Não foi Deus que disse assim, eu vou condenar fulano. Não, é fulano que a partir de um certo grau evolutivo reconhece seu equívoco e deseja se transformar. Então o corpo serve para isso. Então esse espírito que chega, que nasce com anencefalia, que nasce com problemas graves, ele escolheu esse corpo, não escolheu ele doente, mas ele passou para o corpo o seu aleijão, a sua dificuldade, a sua falta de compreensão, os seus equívocos na vida. E com isso, ele se liberou. Então, o espírito se sente mais quites quando ele pode, através do corpo físico, eliminar boa parte de sua angústia. Porque nós, estando encarnados, nós sentimos as coisas bem diferenciadas. Eu ouço pelo ouvido e todo mundo aqui. Falo pela boca, sinto o cheiro pelo nariz. Mas quando a gente está sem corpo físico, o perispírito, ele sente em totalidade. Então, os sentimentos de angústias não ficam focalizados, eles são sentidos pelo corpo perispiritual todo. Então, a angústia é dobrada, triplicada. Então, faz o espírito sofrer mais. O espírito também, quando ele está desencarnado, ele tem uma perspectiva diferente. Ele percebe toda a ação que ele fez e as consequências dessa ação. Ele sabe o que ele se comprometeu antes de encarnar e o resultado que teve isso. Então, a perspectiva é totalmente diferente. Então, ele vai querer e desejar muito ter um corpo como uma possibilidade de purgar esse sofrimento. Claro que se ele já tiver um nível de consciência mais alto, ele não vai precisar necessariamente de um corpo muito doente, mas nem todos nós conseguimos, em todos os momentos, fazer escolhas que não impliquem dor. Ainda não chegamos, a maioria de nós, a esse ponto, mas poderemos chegar. Então, o corpo termina servindo para o espírito como uma possibilidade de saúde. E aí a gente vai perceber que, do ponto de vista do espírito, saúde e doença vão se confundir. Eu posso olhar alguém doente e dizer que está doente, e, na verdade, é um espírito entrando no circuito da saúde. É um espírito reconquistando a saúde novamente através de um corpo, que para a gente é um corpo doente. Então, é uma diferença muito grande quando a gente muda o nosso olhar. Se a gente ficar só no olhar objetivo, sem perseguir a subjetividade, sem perseguir a espiritualidade, a gente não chega a muitos lugares. E nós sabemos que hoje a ciência, inclusive a organização, completou o seu conceito de saúde, incluindo também bem-estar espiritual. Porque várias pesquisas e estudos começaram a mostrar que o indivíduo sente necessidade, que para ele ser sadio, ele precisa também ter alimentado, nutrido as suas necessidades espirituais, que não sejam necessariamente através de uma religião, mas ele precisa de sentido para a vida dele. Ele precisa encontrar algo maior do que ele. Essa é uma tendência humana. Mesmo que não sejamos religiosos, mesmo que não adotemos uma religião fixa, nós precisamos do que hoje se chama espiritualidade.
Então, nós vemos as grandes universidades, tanto brasileira quanto fora do país, estudando espiritualidade. Vemos, se eu não me engano, a Unicamp ou a USP, não tenho certeza qual das duas, tem um departamento na escola de medicina só de espiritualidade. Porque foi observado e comprovado que o passe, o jurê, a imposição de mãos, tem produzido curas, melhora o restabelecimento, a recuperação é mais rápido, diminui os riscos quando as pessoas utilizam esses recursos. Está comprovado que a prece, inclusive em favor do outro, melhora as condições físicas dos pacientes. Chegaram a fazer um trabalho em que monitoravam uma quantidade de pacientes na UTI que tinham pessoas orando por eles à distância. Em casa, em alguma reunião, oravam por esses pacientes. E tinha um outro grupo do controle que tinham mais ou menos, tinham os mesmos sintomas, as mesmas situações e que ninguém orava por eles. E descobriram que aqueles que recebiam oração melhoravam muito mais rápido. O índice de recuperação e a rapidez era muito maior. Então, nós observamos que a questão espiritual, no sentido de algo maior, da alma, do espírito encarnado, é ele que define a sua possibilidade. Ele é o alvo da cura, porque quem está doente é ele. A matéria em si mesmo, ela não fabrica uma doença, ela tem apenas disposições. É claro que um espírito pode escolher um corpo dentro de uma família que geneticamente tem uma grande possibilidade de produzir essa ou aquela doença. Isso simplifica as coisas, mas não quer dizer que também você possa estar numa família geneticamente capaz de produzir várias doenças e você ser o único que nasce sem doença nenhuma. Tem livros na literatura espírita que mostram que na época da encarnação, os espíritos chegam lá e depois do relacionamento entre o marido e a esposa, eles entram e selecionam o espermatozoide e o óvulo adequado para formar um corpo para aquele espírito em experiência. Então, a gente sabe que as coisas não são feitas de forma aleatória. Elas obedecem circunstâncias, elas obedecem à lei natural. E essa lei natural tem como visão mais importante, como alvo primeiro, o espírito e não o ego. O espírito e não o corpo. E é esse espírito que vai imprimir na matéria o que for necessário para ele se libertar, expurgando e para ele aprender. E aí, continuando, a gente vê que Joana de Ângeles também nos chama a atenção para o fato de que, hoje em dia, nós temos muitos casos, né, de neurose, muitas fobias, muito estresse, muita gente ansiosa, e que todas essas coisas ela chama como doenças fabricadas pelas experiências de outras vidas, que também estão no espírito, que passou por diversas experiências e às vezes chega a esta encarnação traumatizado. Consequência também da sua experiência, não daquele corpo físico e muitas vezes não daquele ambiente, mas simplesmente por uma questão de experiências em outras vidas. E a gente se pergunta, e quando uma criança nasce num lar onde os pais são desequilibrados, onde existem angústias, a criança naturalmente se tornará uma pessoa, do ponto de vista psicológico, doente. Sim, na maioria das vezes. Mas a gravidade vai estar também na relação da necessidade do espírito, porque ele não vai reencarnar num lar desse se não houver alguma similaridade na experiência, porque não é aleatório. Nós nos reunimos a partir de nossas afinidades. Nós construímos amizades com pessoas que são mais ou menos do nossa mesma compreensão. Porque se for de uma compreensão diferente, a gente não aceita. A gente discrimina, a gente não gosta, a gente não se interessa, né? Se eu gosto do meu pagode no final de semana, alguém vai me convidar para ouvir música clássica, qual é a graça que eu vou achar? Nenhuma. Não vou. Se vão numa festa onde todo mundo fica só cantando, ninguém toma uma cervejinha, não sei o quê. Se não me interessa, eu não vou achar graça nenhuma. Qualquer pessoa pode me dizer que é a melhor festa do mundo. Eu não vou, porque eu não me interesso. Mas se me convida para outras coisas, eu me interesso. Então, todos nós vamos e nos nutrimos e construímos amizades a partir de nossa vibração, daquilo que para nós é o que nos faz bem.
Da mesma forma, os filhos são gerados nas famílias que são afinizadas com esses espíritos. Raramente você encontra um caso ou outro em que o espírito está ali em missão para ajudar aqueles pais a se desenvolverem. Mas ele está, na verdade, na maioria dos casos, na mesma faixa etária. Então, essas crianças e essas pessoas que sofreram esses traumas, essas dificuldades, elas precisam sair dessa limitação de pai e mãe para tentar compreender qual é a experiência. Então, para a gente entender de saúde e de doença, se a gente partir da origem, a gente descobre que a origem está no espírito, na experiência. Mas isso só não basta para a gente saber que a origem está no espírito. Então, a gente tem que entrar na segunda reflexão, que, na verdade, não é mais qual é a origem, mas é para que eu fiquei doente. Porque se eu descobrir o para que da minha doença, eu posso descobrir qual é a saída dela. Porque algum motivo o meu espírito levou, precisou para estar experimentando essa doença, essa situação de não saúde. Então eu vou olhar e vou observar que a razão que me leva, o que está me fazendo, o que eu estou aprendendo doente, está me aproximando de alguém, está fazendo com que eu vença meu orgulho, está me ensinando a ser humilde, porque é uma humilhação, muitas vezes é uma humilhação. Está fazendo com que eu valorize o amor, porque eu vejo quantas pessoas ao redor de mim cuidam de mim, se interessam, saem de suas vidas para me acolher e talvez eu nunca tenha valorizado. Está me ensinando como é bom poder encarnar num corpo sadio e não precisar da experiência da doença que eu nunca valorizei. Nasci sadio, sou sadia até hoje, jamais agradeci a Deus, nem ao universo, a saúde, nem sequer reconheci que meu estado de saúde até hoje era um prêmio. Tem tanta gente doente pelo mundo e eu tenho um corpo sadio. Será que é isso? Então a gente tem que descobrir o para quê. Porque no para quê a gente pode então confortavelmente realizar. Se é para eu aprender a valorizar a vida, eu vou começar agora a aprender a valorizar a vida. Se for para eu aprender a humildade, eu vou aprender também agora a ser uma pessoa humilde. Vou começar a construir a minha humildade. Então, tudo isso fará com que eu desperte. Então, este para quê é o mais importante. E com a saúde não é diferente. A gente deve, antes de adoecer e para evitar ficar doente, se perguntar para que eu tenho saúde. Para que meu espírito escolheu um corpo saudável? Deve existir algum plano, né? Deve existir algum projeto. O que me remete à saúde do meu corpo físico? Olha quantas coisas eu posso estando sadia. Mas se eu resolvo não fazer nada disso, de que me serve a saúde? Eu posso ficar doente. Não é verdade? Se eu tenho um braço, nunca uso ele. Deixo ele aqui parado do lado o dia todo porque acho que não precisa. Um dia que eu precisar desse braço, ele não vai estar em bom funcionamento. A mesma coisa é a saúde. Então eu preciso descobrir por que é que eu estou saudável. Ou fiquei doente e recuperei a saúde. Para que eu estou agora saudável novamente? Porque eu devo ter uma infinidade de coisas para fazer com a minha saúde. Uma infinidade de coisas para aproveitar. Então, para que é importante. E a gente também precisa caminhar no sentido de tentar avaliar a nossa visão de mundo. Muitas vezes a gente não é cuidadoso com a nossa saúde. Muitas vezes a gente não é cuidadoso com o nosso corpo. É claro que isso não deve gerar sentimentos de culpa, mas de responsabilidade. Muitos de nós, como diz Emmanuel, na civilização, extrapolamos em tudo. Comemos tudo que não precisamos, bebemos tudo que não precisamos, criamos necessidades de conforto que não precisamos tanto assim. Aí ficamos seres parados, obesos, com problemas de saúde, e depois a gente reclama. Nem veio de encarnação nenhuma, nem veio muito menos dos obsessores, que a gente adora responsabilizar eles por tudo, né? Foram os obsessores. Eu gritei, me desesperei agora por causa dos obsessores. Não é verdade, porque se eu não tivesse um desespero dentro de mim, obsessor nenhum ia fazer eu me desesperar. Se eu conhecesse a paz, nenhum obsessor ia fazer eu perder a minha tranquilidade. Na verdade, eu não conheço e ele sabe que eu não conheço. Aí incentiva e estimula em mim. A mesma forma é a saúde. Então, a gente precisa se responsabilizar, no sentido de avaliar a vantagem que é ter um corpo físico sadio. A vantagem que é não ter que se envolver com doenças.
não é? A vantagem que é poder usufruir e sentir prazer que um corpo sadio nos dá. Então, a gente precisa se comprometer com a nossa saúde, com os nossos exercícios, com a nossa alimentação. A gente precisa parar de exagerar necessidades. Muita gente ansiosa no mundo, muita gente estressada no mundo, porque resolve ter muito e muito e muito. Hoje em dia, a saúde também, entre os médicos, né, entre os estudiosos, ela está ligada à qualidade de vida, que é um referencial mais importante do que bem-estar, né? E qualidade de vida é a minha subjetividade diante da vida. Eu me sentir bem. Mas muita gente, quando você pergunta assim, ela diz, não, eu quero para a minha vida qualidade de vida. Aí quando você pergunta qualidade de vida, 2 carros, uma casa de praia, ir para a França todos os anos, ir para não sei o quê, fazer não sei o quê, esquiar, não sei aonde. Isso não é qualidade de vida, gente. Isso não é qualidade de vida. Isso pode ser o desfrute do meu prazer, que tenho dinheiro para isso e posso pagar. Mas isso não é qualidade de vida. Qualidade de vida é exatamente aquela vida que eu vivo que me dá prazer, que dá sentido para a minha vida. Porque eu posso esquiar, eu posso ir para a França, eu posso ter 3 casas, eu posso ter 10 carros e não me sentir feliz. Eu posso ter tudo isso e ficar deprimido. Eu posso ter tudo isso e ficar doente. Eu posso ter dinheiro para chamar todos os cientistas do mundo para resolver meu problema de saúde e ainda assim morrer. E eles não serem capazes de resolver o meu problema. Então, a questão não é essa. Quando a gente fala em qualidade de vida, é conseguir encontrar uma vida boa para mim. Não para eu disputar com o outro, eu tenho mais carro, eu tenho mais isso. Não para eu responder à minha família. Minha família queria que eu fosse médico, minha família queria que eu fosse advogado, minha família queria que eu fosse rico, então eu tenho que ser. Não, o que é bom para mim? O que eu gosto de fazer? Qual é a minha vocação? Os espíritos falam muito na vocação para o trabalho, que a gente deve realizar aquilo que a nossa vocação aponta. Qual é a minha vocação? Eu posso fazer dessa vocação uma condição para que eu viva bem. Mas se eu faço o que não pertence à minha vocação, dificilmente eu consigo me dar bem financeiramente com esse trabalho. Aí eu vou passar a minha vida reclamando do trabalho. Então, saúde, como a gente vê, é um conjunto complexo de coisas que envolve espírito e experiência encarnatória, envolve alma e envolve ego, envolve Deus e envolve o homem. Porque a gente precisa aprender a buscar Deus também para ter saúde. A oração é importante. Por que a oração é importante? Porque ela nos liga a níveis mais altos de consciência. Porque ela nos liga ao divino. Porque eu posso incluir na minha experiência humana a certeza de que eu sou imortal. A certeza de que eu sou capaz de curar o meu próprio corpo. A certeza de que, como nos ensinou Jesus, somos deuses. Jesus dizia, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria a essa montanha, saia daqui, vá para lá e ela iria. Por quê? Porque é preciso ter fé. Então, o que alimenta a nossa fé? O que alimenta a nossa fé é a oração. O que alimenta a nossa fé é a reflexão. Grupos nos Estados Unidos, em alguns hospitais, trabalham com pacientes de câncer, formando grupos, ensinando eles a mentalizar a cura do câncer. Então, nos grupos tem um passo em que a pessoa que está com câncer mentaliza um animal e depois imagina este animal comendo as células cancerosas. E isso é indicado pelos médicos, porque eles sabem que tem resultados positivos. Eles sabem que a pessoa tem condição de melhorar mais rápido quando ela faz isso. Encaminham para a meditação, encaminham para uma religiosidade. Muitas vezes a neurose que se desenvolve numa pessoa, a cura dela, a solução para ela, porque a neurose nada mais é do que um grito, uma necessidade que a alma tem de que a pessoa volte a se entender e a se compreender. Muitas vezes essa neurose ela é solucionada quando a pessoa é encaminhada para uma religião. Jung, o psiquiatra, né? Ele conta a história de paciente dele que ele precisou encaminhar a sua questão, a questão religiosa. Vá procurar o seu pastor.
vá procurar o seu pastor para você se equilibrar novamente. Então, nós precisamos ter essa dimensão geral de saúde, esse conceito geral de saúde, para que a gente possa, então, se responsabilizar pela nossa saúde, para que a gente saia dessa dicotomia e ultrapasse a necessidade de adoecer e possamos desfrutar da verdadeira saúde, que é a saúde espiritual, que é trabalhar a mente para ter bons pensamentos, que é ter desejos elevados, que é fazer projetos espirituais, que é crescer e se ligar a Deus. Porque em nosso espírito estando sadio, nós não vamos precisar de experiências com a doença, porque jamais vamos agir em contrário à lei do universo ou transgredir a lei de amor que rege o universo. Desejo para vocês um bom trabalho agora, que vocês possam bastante vitalizar a energia de vocês. Boa tarde.